Oi, se você nunca me viu na vida, eu sou a Marina do @viajamarina no Instagram e agora aqui no YouTube também, criando conteúdo pra você sobre morar fora, intercâmbio, principalmente sobre a vida de au pair. Hoje eu vou te falar todas as desvantagens de morar nos Estados Unidos. Se você não está disposto a conviver com essa realidade, você não está pronto para morar fora. Bom, hoje eu vou te contar as maiores dificuldades de morar nos Estados Unidos que ninguém fala sobre. De verdade, eu vejo muita pouca gente comentando sobre essas dificuldades e a realidade de morar lá por quem realmente passou por isso. Eu morei nos Estados Unidos 3 anos e meio, não de uma vez só, primeira vez 1 ano só e depois 2 anos e meio, mas eu conheço bastante desse país, bastante da realidade de lá. Conheço muita gente que é brasileiro, que mora lá. Então, esse vídeo aqui não é pra fazer você desistir da ideia de morar nos Estados Unidos, desistir dos Estados Unidos, não gostar dos Estados Unidos. Mas eu faço esse tipo de vídeo porque eu acho muito importante, de verdade, muito importante mesmo, que as pessoas saibam os pontos negativos de um país antes de morar lá. Hoje em dia, né, com o Instagram, rede social, stories, feed, blá blá blá, é muito fácil as pessoas se encantarem pela vida lá fora, porque vê um feed no Instagram e acha que a pessoa que mora fora não tem problema, não passa perrengue, não falta dinheiro, não se sente sozinho, né? A gente olha e fala, nossa, tão bem, tá dirigindo carrão, tá ganhando em dólar, tá comprando tênis da moda, e aí a gente esquece que existe todas essas dificuldades. Então eu tô aqui para te falar de todas essas dificuldades que existem, todos esses problemas. Todos os países, em absoluto, vão ter problemas. Absolutamente todos, não existe um país perfeito, tá? Já morei em 5, 6 países e posso dizer que todo país vai ter problema. Mesmo os melhores países do mundo vai ter problema, seja na cultura, no clima, coisas que não dá para controlar, que vai além de política, vai além de sociedade no geral, mas todo país vai ter defeito, todo país vai ter dificuldades. E para quem quer morar nos Estados Unidos, eu acho muito importante você saber dessas coisas, para você ir para lá já sabendo que essa é a realidade dos Estados Unidos. Então bora lá pro vídeo de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um comentário, um joinha, que o conteúdo já vai começar. Desvantagem número 1 dos Estados Unidos, e realmente essa desvantagem está lá no topo dos problemas que aquele país tem, é o sistema de saúde, gente. Muita gente não sabe ainda disso, mas dê graças a Deus ao SUS aqui do Brasil, que a gente reclama, que demora meses para você conseguir uma consulta, que não sei o que lá, mas tem um serviço de saúde pública de graça. Nos Estados Unidos não existe isso. E além de tudo, os hospitais e o sistema de saúde é muito caro. Tipo assim, muito caro. Uma vez eu passei mal nos Estados Unidos. Olha, isso já faz mais de 10 anos, então pra você ver como os preços estão muito desatualizados. Mas eu passei mal, então eu fui pro hospital passando mal, fiz uma ressonância magnética. Foi isso, um exame de sangue e uma ressonância magnética. Tomei um remédio pra dor e descobriram, né, que era o cisto no ovário e tal. Sabe quanto deu a minha conta 10 anos atrás? $17 mil. E eu tinha seguro. Seguro cobriu uma parte, depois eu renegociei, foi uma briga danada porque eu era menor de idade, não tinha dinheiro e é um inferno. Gente, qualquer coisa nos Estados Unidos é muito caro. Mesmo que você tenha seguro saúde, você sempre paga, tá? Então não é que nem aqui no Brasil que você tem seguro saúde, você passa na ginecologista, passa no oftalmologista e o seguro cobre tudo. Sempre que você usa um serviço médico, você vai ser cobrado uma pequena taxa que seja $50, $40, só para você passar no médico. É tudo extremamente caro. Nossa, todo mundo que mora nos Estados Unidos fica desesperado para não passar mal, para não ficar doente, para não ter nada e precisar do sistema de saúde nos Estados Unidos, que é extremamente caro. Desvantagem número 2 é a possibilidade de imigração. Agora presta atenção, eu não estou dizendo que é impossível imigrar para os Estados Unidos, porque realmente não é. Né? Conheço muita gente que já imigrou para os Estados Unidos. Mas, comparado com outros países, que eu pessoalmente conheço as possibilidades de imigração, Alemanha, França, Holanda, os Estados Unidos está lá embaixo. Tipo, os Estados Unidos não é um país fácil de imigrar, é um país que é muito caro imigrar e as possibilidades são muito reduzidas. Então, comparado com outros países, é muito difícil imigrar para os Estados Unidos, a não ser casando. Casando continua em qualquer lugar do mundo, ser a maneira mais fácil de casar. Mas nos Estados Unidos, mesmo assim, é caríssimo, tá? O processo de green card, conheço muita gente que fez esse processo de green card por casamento e é bem caro. Item número 2, xenofobia e racismo. É claro que xenofobia e racismo existem em absolutamente qualquer lugar do mundo, em níveis diferenciados, sim. E aí por que eu coloquei isso na lista dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um histórico muito grande de xenofobia e de racismo, né?
Estados Unidos teve segregação racial até alguns anos atrás, até o quê? Quando que acabou? Vou colocar aqui na tela quando acabou a segregação racial. Que eram, pra quem não sabe, né, os Estados Unidos tinha literalmente segregação. Então, tinha bebedouro para pessoas pretas, tinha lugar no ônibus, né, a pessoa preta não podia sentar no ônibus porque era só para brancos, escola separada de pretos e brancos, entrada de preto, entrada de branco nos lugares, era absurdo, ou seja, banheiro de preto, banheiro de branco, e obviamente que as escolas de branco eram muito melhores, que o banheiro de branco era muito melhor, que o bebedouro de branco era mais limpo, era um absurdo, um absurdo, um absurdo. E é claro que isso tem consequências até hoje, porque é muito recente. Isso acontece no mundo todo, acontece aqui no Brasil também, acontece, né? A gente não pode negar que a gente teve anos e anos de escravidão que não vão se apagar da história, a gente tem uma dívida histórica com o povo negro do mundo todo. Assim, isso perpetua fortemente até hoje porque é muito recente. Acho que nunca vai ser apaga e nunca deve ser apagada essa história, mas Estados Unidos tem muito, gente. E xenofobia. Xenofobia tem muito, mas claro que isso já vem de muito tempo e ainda é muito forte. É muito forte a xenofobia. A ignorância, né, sobre ser de fora, ser imigrante, é uma tremenda bobeira, porque os Estados Unidos ele só existe por causa dos imigrantes. A galera que acha que é o verdadeiro americano lá, não é, porque é tudo imigrante, os verdadeiros americanos são os nativos, são os Native Americans, eximado pelos colonizadores, como aconteceu aqui no Brasil. Então, claro que é uma baboseira isso, mas eles são muito xenofóbicos. Eu mesma tive uma cena de xenofobia lá na Califórnia, tava falando português na rua e um cara gritou, "I go home", e eu fiquei tipo... Demorei um tempo pra entender, mas tem, assim, é uma coisa que só aconteceu comigo lá nos Estados Unidos, nunca aconteceu em outros países da Europa, por eu ter o privilégio, eu acho também, de ser uma pessoa branca, e nos Estados Unidos isso mescla muito, porque nos Estados Unidos eu não sou uma pessoa branca, pros americanos, claro, né, vem da ignorância aí deles não entenderem etnia e raça, essa diferença, então isso se mistura muito, então claro que eu não sofria racismo, mas eu sofro xenofobia muito mais forte, porque eles são... é tudo meio misturado. Gente, claro que eu tô falando disso aqui não é todo americano. É a mesma coisa de falar que existe machismo no Brasil. Mas nem todo homem. É claro que nem todo americano é racista, é claro que nem todo americano é xenofóbico. Mas eu tô falando do que eu vi, vivi e do que acontece muito. Mas eu nunca vi isso, mas eu nunca passei por isso. Que bom, legal. Mas não tem como negar que isso é uma coisa que acontece fortemente naquele país. É uma coisa que, sabe, é histórico, tem dados. Então... é uma coisa para você pensar. Número 4, estudar nos Estados Unidos é extremamente caro. É muito, muito caro, né? Não tem universidade pública como a gente tem aqui no Brasil, não do jeito que a gente tem, eles têm as community colleges que são um pouco mais baratas, mas para vocês terem uma ideia, um imigrante estudando numa universidade renomada lá nos Estados Unidos é no mínimo $20 mil anuais. Uma universidade melhor, assim, sabe? Porque tem as community colleges que não são muito conceituadas, né? Você precisa... lá também tem muito isso de nome de universidade que você estuda, mas uma universidade... não tô falando de Stanford, não tô falando de Berkeley, não tô falando dessas universidades mais tops, tô falando de uma universidade que tem um nomezinho ali, uma reputação... para um imigrante, que é mais caro do que para um residente americano, obviamente, é muito difícil você conseguir estudar lá. E aí eu tô comparando com outros países, por exemplo, a Argentina, fazer universidade na Alemanha, fazer universidade na França, que esses lugares é praticamente de graça, né, estudar lá. Praticamente eles te pagam para você ir viver, estudar lá e trabalhar, e é muito mais sustentável do que nos Estados Unidos, por isso que eu coloquei como um ponto negativo aqui dos Estados Unidos. Outra coisa que é muito cara lá nos Estados Unidos, isso é para quem já está pensando em realmente migrar, é child care, né, que é cuidado de crianças. A partir da primeira série até o terceiro colegial, eles têm escolas públicas boas, nem todas, tá? Vamos acabar com essa fantasia de que toda escola pública é o High School Musical. Infelizmente não é, tem escolas públicas muito ruins lá nos Estados Unidos, né, sem resources, sem... que não tem toda essa estrutura que as outras escolas têm. E babá é uma coisa muito cara, muito, muito cara. Vou dar exemplos da Califórnia, que é assim, é o ápice do caro, né? Outros estados vão ser mais baratos, mas eu vou falar do que eu sei, do que eu vivi, do que eu vi. Uma creche para uma criança integral, né? Das 8 às 5, é coisa de $2 mil por mês. $2 mil por mês para uma criança. Então uma babá, quanto que é uma babá?
no mínimo $20 a hora ali para uma criança. Alguns estados chegam a pagar $15 a hora, depende de quantas crianças você tem. Mas para uma criança, mínimo $20 a hora. Aí pensa, né? Você tem um trabalho, lá é normal as pessoas trabalharem mais do que 40 horas, 40, 45 horas. Quanto que dá isso por semana? 40 vezes 20, 800, no mínimo $800 a semana. A semana. Para ter filho nos Estados Unidos é caríssimo. Bom, meus queridos, se vocês estão chocados, né, com tudo isso que eu tô trazendo, se vocês estão gostando do conteúdo, peço pra você, por favor, se inscrever aqui no canal, que me ajuda a crescer, me ajuda a criar mais conteúdo, deixa um like, um comentário, pra ajudar naquele engajamento. Número 6 é a falta de transporte público. Outra coisa que muita gente não sabe sobre os Estados Unidos é que o transporte público lá não funciona. Todo mundo precisa de carro, porque é muito, muito difícil de se locomover lá com o transporte público, não tem linha, não funciona, passa pouco, demora coisa de 10 vezes mais do que demoraria de carro, então é muito, muito complicado. As únicas cidades que tem um transporte público bom que funciona é New York, Washington DC, muito, muito bom mesmo, as duas. San Fran dá pra se virar, não é tão bom assim, tá? Eu morei lá, posso dizer, morei sem carro e assim, muitas horas você vai ficar tipo, putz grila, era 15 minutos de carro e 1 hora de ônibus, sabe? Então, não atende toda a cidade, eu ainda tive o privilégio de morar numa área que tinha acesso ao centro e às áreas mais turísticas, mas tem áreas também que já não tem trem, não tem ônibus, não tem nada. E falam que Seattle, né? Em Seattle tem um transporte público ali que funciona. De resto, gente, nenhuma cidade, assim. Nossa, é tipo muito difícil. LA, impossível. San Diego, uó. Nossa, peguei o ônibus lá em San Diego, tipo, pra nunca mais. Então, o transporte público não funciona muito bem nos Estados Unidos. Ter carro lá é barato, né? Isso é uma vantagem. Ter carro lá não é uma coisa tão exorbitante quanto é aqui no Brasil. Aí, eles facilitam, né? Nos Estados Unidos, pelo menos, você tem acesso a um carro. Mas é foda, né? Porque meio ambiente, gasolina, mil coisas. E tem gente que não dirige, que não sei. Mas, enfim. Próximo. Os 2 próximos itens é sobre direito trabalhista, porque os Estados Unidos têm poucos direitos trabalhistas do que a gente está acostumado aqui no Brasil ou que a galera tem na Europa, e muita gente não sabe disso. Eu falava para os meus fofos, que a gente chama, né, que são os rostos, os pais das crianças que eu cuidava, que no Brasil a gente tem um mês de férias, e eles falaram, uau, que incrível, lá é 2 semanas. Isso quem falava era o meu fofo, que trabalhava numa empresa gigantesca lá dos Estados Unidos, ele falava, cara, eu tenho esses dias, mas eu não tiro, porque a sensação que tem é que, tipo, se você tirar as férias, você tá se esforçando menos, você é um pior funcionário e você vai ser o primeiro a ser demitido. Então, é um capitalismo selvagem ali. Capitalismo selvagem, loucão, tipo, tem que se doar pra empresa, sabe? Não tirar férias, horas extensivas, tipo, os meus fofos trabalhavam, sinceramente, era normal pra eles trabalhar mais de 60 horas a semana. Mais de 60 horas a semana. Era super normal, gente que trabalha em emprego grande, assim, e tal, sabe, essa coisa bem capitalismo selvagem, rola super. Então não tem férias, feriado também lá não tem que nem tem aqui, é muito menos feriado do que aqui. Dia de ficar doente, se é descontado ou se não é, menos, é tudo menos. Não tem VRVT, eu falei isso, VRVT, eles querem? Pelo menos as pessoas que eu conversei nunca tinham ouvido falar disso. Então, esses pequenos benefícios, assim, não tem. Benefícios bons que eles tinham era seguro-saúde. Então, o seguro-saúde da empresa é sempre melhor do que eles iam contratar. Isso era um benefício grande. Mas essas outras coisinhas que a gente tem aqui, né? O VR, o VTzinho, que faz uma super diferença no fim do mês. Saudade de ter VRVT. Quem empreende não tem VRVT, muita saudade. Mas são outros benefícios menores, assim. Então, as leis trabalhistas lá são diferentes. Eu acho que muita gente tem essa impressão de que nos Estados Unidos a galera ganha muita grana e muito dinheiro, mas não é tudo sobre salário, né? Porque é também sobre ter qualidade de vida no trabalho. Né? Você ter horas, você ter dias livres, você ter férias, isso tudo afeta a produção da pessoa, afeta o trabalho em si. Então, a produtividade, né? Afeta a produtividade, acho que foi isso que eu quis dizer. E aí, preste atenção, porque a hora que eu cheguei lá, até eu fiquei chocada, assim, com as histórias dos meus chefes. Eu falava, cara, que loucura, 2 semanas de férias no ano. Eles tiravam um pouco mais, às vezes, mas assim, nunca era férias, realmente, sabe? Tipo, era férias, aí ficava trabalhando nas férias, atendia telefonema e... Nossa, um inferno, gente, sinceramente, um inferno. Item número 10 é a cultura americana, é muito fria. Acho que para nós brasileiros,
a gente sente isso muito mais forte do que culturas europeias ou algo assim. Mas nós latinos brasileiros, a gente sente muito isso da frieza americana, né? Por isso que a gente acaba juntando com todos os brasileiros, fazendo churrasco, indo em festa brasileira, churrasco brasileiro, rolê brasileiro, amigos brasileiros, casa com brasileiro, porque a gente sente muita falta disso, faz muita diferença. Tem gente que fala, o meu não era... Gente, pode compartilhar a sua opinião, a sua coisa, mas assim, não vem encher meu saco, porque eu já falei no começo do vídeo que não é todo americano, mas é no geral. Ai, desculpa quem não tem que ouvir isso, mas é que às vezes irrita. Eu tô lá mó animada respondendo vocês, quero dar o máximo de atenção pra vocês, tem um monte de comentário legal, tipo, 90% dos comentários são incríveis e eu quero dar atenção e responder todo mundo. Aí vem sempre uma pessoa chata, uma pessoa desagradável, uma pessoa que quer chamar atenção. Ai, mas não. Me economiza, tá bom? O que eu tava falando? Até me perdi aqui. Cultura muito fria. Sim, eles são frios, gente. Tipo assim, no geral eles são muito frios, é diferente, né? Tipo, eu lembro que os meus fofos, durante 2 anos e meio, eu achava que eles não gostavam muito de mim às vezes. E, tipo, eles não ligavam muito pra mim, sabe? Tipo, eles não me convidavam pras coisas, eles não perguntavam como eu tava. Eles nunca me davam um abraço, me davam, tipo assim, isso daí, toque físico, jamais... eles, tipo assim, parecia que não se importavam comigo mesmo, sabe? Eles nunca perguntavam, e aí, como você tá? Como tá o seu dia? Aí, como você tá sentindo com isso? Ai, não falava, sabe? Tipo, é uma cultura muito diferente da nossa. E aí, no meu último dia lá, a minha fofa chorou, se debulhou em lágrimas. Eu vou sentir muito sua falta, você é muito especial. Aí eu, tipo assim, meu Deus... Mas no dia a dia não perguntava nada, não tinha nada, sabe? Então, eles gostam, mas é do jeito deles. E a gente, como brasileiro, sente muita falta, porque a gente gosta desse carinho, não só do toque físico, que, claro, faz muita diferença, o beijo, o abraço, o carinho, o chamego, mas também disso do dia a dia, da gente ser uma cultura que conversa, que troca muita ideia, que pergunta, que se importa, que ajuda muito, que faz muito pelo outro, né? O que você precisar, eu tô aqui, vai e faz. Então a cultura deles é bem diferente, tem que ter uma resiliência ali pra se envolver com os americanos. Número 11 é que balada acaba muito cedo, gente. Realmente isso é um problema para as baladeiras de plantão, tipo eu. Cheguei lá e sofri um pouco no começo, porque isso vai mudar de estado para estado, mas na Califórnia é 2 da manhã. A maioria dos estados é 2 da manhã. 2 da manhã, as baladas acaba tudo. Fecha bar, fecha balada, fecha restaurante, fecha tudo. 1h45 eles começam a acender as luzes, falar que é a última música, começam a empurrar a galera pra fora, porque 2 da manhã, tudo fechado. Então, isso é muito ruim, né? Pra quem gosta de badalar, pra quem é jovem e tá naqueles anos de aproveitar e tal. Isso enche o saco um pouco. E o próximo item é que a maioridade lá é só 21 anos. Então, isso também é chato, por isso que eu falo, não seja au pair nos Estados Unidos com 18 anos, porque você só vai... Tem restaurante que você não pode entrar sendo menor de 21 anos, porque às vezes serve álcool, é tipo bar, restaurante, sabe? Não pode nem entrar. Então você fica muito excluído, não pode ir em show. Tem alguns festivais e shows que são para menor de 18, menor de 21, aí é tipo só com 18 ou 18 acompanhado, umas coisas assim. Mas já fui em festivais que, tipo, não podia menor de 21, balada, não pode nem chegar perto. E não é que nem no Brasil, né? Que, tipo, eu acho que no Brasil passa muito pano, assim, pra isso. Mas lá, toda vez vão te pedir, eu com 28 anos, e toda vez, identidade, abria, olhava, via, já teve vezes que ficaram, tipo, me perguntando, vendo se era mesmo eu. E eu, tipo, tenho 28 anos nas costas. Mas eu acho bem nada a ver, né? Com 18 anos você pode ir pro exército, ir pra guerra, mas álcool, não. Álcool aí já não tá podendo. Agora tá ficando polêmico, tá chegando nas polêmicas, os 2 últimos itens são bem polêmicos, é só pra quem tá preparado, por isso que eu deixei pro final, porque aí muita gente já saiu do vídeo, mas se você tá aqui, é porque você tá pronto pra receber esse baque que vai vir agora. Número 13. O sonho americano é somente para americanos. O sonho americano é o quê? Ter uma casinha com a fence branca, né? Como é que chama isso? Não é muro, a muretinha, sabe? A muretinha branca, com o Golden Retriever, com sua esposa e filhos, o carro do ano, o celular, as crianças numa escola legal, indo pra universidade. Esse é o sonho americano da família de margarina. Por que eu digo que ele é para americanos? Não me entenda mal, né? Eu sei que conheço, né? Eu conheço gente que imigrou para os Estados Unidos e realmente viveu o sonho americano. Veio de uma classe muito baixa e nos Estados Unidos conseguiu crescer, conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro, conseguiu colocar as crianças na escola e eu acho isso incrível.
Mas como que os americanos chegam lá, né? Com trabalhos altos. E como que os imigrantes chegam lá? Limpando casa, cuidando de criança, dirigindo Uber e esses trabalhos que o americano não quer fazer, que são digníssimos, que são valorizados sim na gringa, porque você consegue ganhar bem fazendo esse tipo de serviço, mas que é o trabalho que o americano não quer fazer. Chega um imigrante lá, tipo assim, sei lá, quero fazer minha vida lá como jornalista, quero fazer minha vida lá como médico, quero fazer minha vida lá como advogado. Volta naqueles itens que eu falei, estudar lá é caro, imigrar para lá é caro, viver lá é muito caro para um imigrante, é dificultado. Não dá para comparar de uma pessoa que veio do nada, do zero, classe baixa aqui no Brasil, que não teve grandes oportunidades, chegar lá e conseguir correr lado a lado, né? De novo, é o capitalismo ali. Então é meio que isso a ideia, sabe? Tipo assim, a gente como imigrante, a gente já fica uns 3 passos atrás do americano e as coisas não é muito daquele jeito que a gente imagina. O último item, foi polêmico esse, hein? O último item é: ser ilegal não é brincadeira, não é brincadeira mesmo. Aqui eu não sabia muito qual termo usar, né? Não é brincadeira, não é fácil, não é mil coisas, mas eu coloquei esse porque eu acho que muita gente tem ainda essa falta de informação de achar que ficar ilegal nos Estados Unidos é de boas. Porque é ilegal você pode abrir empresa, porque é ilegal você pode ter carta de motorista, porque você pode fazer isso, fazer aquilo. E aí cria essa ilusão, foi aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, cria essa ilusão de que quem mora fora é tudo bem, porque fulano não tem status e tá lá, e tá bem, e tá com carrão e birido bororó. Mais uma vez, eu pessoalmente conheço muita gente que tá sem status nos Estados Unidos. Só um PS, tá, gente? Isso não é coisa que se pergunte pras pessoas. Tá? Principalmente para países como os Estados Unidos, nunca pergunte qual o visto que você tá aí, qual o status, você tá aí legal. Isso não se pergunta, tá? Não se faz. Além de ser rude, invasivo e vai acabar levando uma patada da pessoa. Mas não é uma coisa que as pessoas se sentem confortáveis falando, não tem que falar mesmo, porque existe muita gente ruim no mundo que pode querer, né, denunciar ou fazer alguma maldade, e eu acho que cada um tem a sua escolha de trilhar o seu caminho, sabe, fazer o que acha melhor, desde que esteja ciente das consequências, e quem tá lá fazendo isso tá ciente das consequências. Então eu só queria, porque ninguém fala disso, né, ninguém que tá ilegal lá vai vir no YouTube e falar, eu tô ilegal e é difícil mesmo. Não tem como, porque essas pessoas não podem se expor, mas eu conheço histórias muito próximas de assim, gente, é muita gente, de que, assim, não é fácil, não é nada fácil, você vive com constante medo de alguma coisa acontecer, sabe? Você não sabe o que pode acontecer amanhã, depois de amanhã, conheço gente que foi deportada, já morando há mais de 10 anos lá, sei lá quantos anos, não sei se era 10, mas pelo menos uns 7, de ter, tipo, casa, carro, família, tudo lá e ser deportado, literalmente de um dia pro outro, e sabe? E largou tudo lá. E não pode voltar dos próximos 10 anos. Então, tipo, é uma vida muito difícil. Realmente, a gente precisa quebrar essa ilusão de que ser ilegal é de boas, que é tranquilo, que você vai pra lá e vai ficar tudo bem e que você vai conseguir viver o sonho americano, tá? Porque não é fácil, tem muita dificuldade, tem muito problema, você não sabe em quem confiar, sabe? Você tá sempre tendo que ter um plano B, um plano de fuga, porque você não sabe o que pode acontecer. Então, só queria deixar aqui contar pra vocês que estão interessados nisso que ficar ilegal não é fácil. Eu sei que, 80% da minha audiência tem bastante noção disso, mas vira e mexe eu recebo mensagem assim de gente, como que é ficar lá ilegal? Eu posso ir pra lá sem visto e simplesmente ficar? Como que é? E aí eu acho que eu lembro, né, que existe muita gente que não tem essa informação, assim, que por ignorância, assim mesmo, normal, de que ninguém é obrigado a saber das realidades e tal. Então eu tô trazendo pra você entender um pouco de como que é e qual que é a real mesmo, porque quem tá lá ilegal não pode falar. Se você se interessou por esse assunto, assista um documentário da Netflix que chama Ilegal. Se não me engano, chama Ilegal, mas eu vou colocar aqui o nome. E é muito pesado, muito triste, e fala sobre a situação de pessoas ilegais, inclusive pessoas casadas com americanos que foram deportadas, com filha pequena, com família, com marido americano. É muito interessante. Assista esse... É legal que chama? Acho que não é legal. Ilegais? Eu vou colocar aqui o nome e o link no bloco de descrição para vocês assistirem. Faz tempo que eu assisti, faz mais de um ano.
E eu não esqueço até hoje, porque é muito bom mesmo. E é sempre importante, né, gente, saber sobre a realidade mesmo, a verdade, e não ficar só glamorizando e babando em stories e feed, que, né, a gente sabe, redes sociais é uma farsa, é uma porcentagem, né, não é nenhuma farsa, mas é uma porcentagem da realidade. Então, o Instagram não é real. Então vamos ver qual que é a realidade mesmo. Não esquece de se inscrever no canal, gente. Se inscreve aqui, não custa nada, ajuda a crescer. Se você se interessou por esse assunto, Estados Unidos, quer saber um pouquinho mais, tem esse vídeo aqui, 35 curiosidades sobre os Estados Unidos. Tenho certeza que você não conhece todas elas. Mas por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Um beijo e até a próxima.